E você acha mesmo que eu não apareceria nessa semana gloriosa do Dia das Monsters? Ou Dia das Mães? É que para a maioria, né, não é bem mãe, né? Você acha que não ia vir aqui para falar um pouquinho delas, né? Aquelas pessoas que só sabe quem tem? A sociedade ela tem uma mania, né, de ficar. Você não pode falar sobre esse assunto, meu Deus, onde já se viu falar mal dessa divindade, ó, né? E na verdade a gente pode sim, porque só quem passou sabe. Pessoas são pessoas antes de serem mães. E como seres humanos também têm problemas. E com eles, narcisismo, psicopatia. Para quem não acredita que essas pessoas existem, é só dar uma olhadinha todo dia nas notícias, né? Mãe que mata filho, mãe que faz não sei o que com o filho. É só você dar uma olhada para você ver que nível que nós estamos chegando, para você perceber que sim, essas pessoas existem. O fato de não ter perto de mim, ou você não enxergou ainda, não significa que elas não existam. O fato de eu nunca ter visto uma na minha frente não significa que não exista. Tem gente que só acredita vendo. Tem gente que acha que o que tem na televisão está muito longe, mas muito longe dela. E de verdade está na esquina. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Eu me assusto todas as vezes que alguém chega para mim e fala assim: oh, você não sabia que essas pessoas existiam. Eu me assusto realmente porque são pessoas que vão ser sempre presas fáceis, alvos fáceis. Como é que você não sabe que tem gente ruim no mundo? Como assim? Você não vê noticiário? Entende que a gente tem que tomar muito cuidado, que aquela lente rosa, que a gente acha que está tudo muito rosa, que é tudo lindo, muito Disney, maldita seja, tem que sair, a gente tem que ser um pouquinho realista e perceber as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas voltando ao assunto desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, das características dessa mamãe que usa o filho como extensão, usa a casa do filho como extensão de si mesma, né? Acha que o filho vai ter que fazer e ser aquilo que ela nunca conseguiu fazer, sabe? Tem que ter controle o tempo inteiro. Controle até não só do ir e vir, mas suas roupas, suas escolhas acadêmicas, seu trabalho, suas amigas. Ela quer controle sobre tudo. Afinal de contas, na cabeça dela, você é um bebê, chorão. Apenas isso. O amor dela é com prazo e condição e com cobrança. Porque amor não existe, não tem empatia nem pelos filhos. Não, nem pelos filhos. Os filhos são instrumentos a serem usados, apenas isso, não tem outra serventia. Então o afeto que ela oferece depende da sua obediência. Se você for desobediente, vai vir aí uma punição emocional das grandes. Usa a culpa como um instrumento para te manipular. Tem que tomar muito cuidado com isso. Invalida a sua dor, se faz de vítima. Se você chora, ela exagera. Se você reclama, ela inverte. Ela vira a coitada. Você vira o ingrato. É o gaslighting eterno, materno. Essas pessoas maravilhosas. Se apropria das suas conquistas e dos seus fracassos. Ela assume crédito, né, quando você acerta, né? A de você se errar. É aquela pessoa, eu já vi casos assim, dentro de casa fala horrores do que você faz na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, mas lá fora, minha filha formou em tal faculdade. Que orgulho. Porque aí eu te uso lá fora, né? Como instrumento para me exaltar. Afinal, se você se formou em tal faculdade, nossa, eu fui uma mãe muito boa. Mas dentro de casa a conversa é outra. Ela vai fazer sempre comparações para te minar, para minar a tua autoestima, principalmente entre você
e seus irmãos. Deixar claro que você não é boa o suficiente, que tem sempre alguém que vai usar um parâmetro para te diminuir, entendeu? E isso para ela é muito importante, porque acaba enfraquecendo a sua identidade. Se eu enfraqueço a sua identidade, você não é mais nada. Você não se reconhece mais. Você não sabe quem você é mais. Você não se sente mais pertencente e adequado em canto algum. Era tudo que ela queria. Porque assim você não sai de perto dela. Adultos com mais narcisistas tendem a ter dificuldade de dizer não, se sentem culpados por priorizar a si mesmos, acham que precisam ser perfeitos, buscam relacionamentos igualmente abusivos, não tem dificuldade de assumir responsabilidades, tem dificuldade de ir para a vida adulta. Eu sempre falo que filho de mãe narcisista são passarinhos de asas quebradas. O esforço, se você colocar um do lado do outro, o esforço de um filho que teve pais funcionais, do lado de um filho de pais disfuncionais, eles não vão conseguir chegar juntos, ou mais ou menos ao mesmo tempo. O filho de pais disfuncionais, ele tem um esforço muito maior para chegar em algum lugar. Porque a gente não pode esquecer não só da manipulação, mas o quanto isso realmente acarreta na vida da pessoa em relação a sintomas, em relação a doenças. Né? O quanto isso acaba te fazendo mal. Né? Ela, por exemplo, como eu falei, ela não vê os filhos, ela os vê como funções, entendeu? E o filho e a filha vão sempre fazer o tapetinho delas, né? Vai fazer aquilo que convém para elas, né? Então eles crescem presos em papéis que são completamente distorcidos, de heróis, cuidadores, inimigas, salvadores, né? E cada um vive isso muito de maneira isolada. A filha, que é a rival invisível, é criticada, comparada, podada. A mãe que compete com a filha como se ela fosse uma ameaça à sua imagem. O filho é o herói emocional. O filho dourado, que também sofre, que tem que manter aquele lugar que a mãe colocou e que muitas vezes não quer, mas que recebe muito dela por isso. E a filha, que é normalmente o bode expiatório, que acaba sendo o lixinho, né, de dentro da família. O filho emocional é visto como aquele que deve proteger, ouvir, salvá-la. Vai fazer exigências extremas. Com a filha é sobre a perfeição, a estética, a obediência, a submissão. Com o filho é a lealdade incondicional, força, ausência de fragilidade. Triangulação com o pai. Normalmente os pais, eles são facilitadores dessas mães, porque normalmente eles não se colocam no meio da história, eles ficam fora. Não quero, vou me isentar de ajudar meus filhos, mesmo vendo o BO, porque depois sobra para mim, entendeu? E também coloca uns contra os outros, elas adoram intrigas, sabe? Para depois ficar assistindo o problema, comendo pipoca, né? Rindo do que ela conseguiu fazer. Fala muito mal do pai, cria alianças, coloca as crianças sempre como escudo para ela. Ciúmes e sabotagem, né? Quando os filhos criam novos vínculos. Mas se encontrar uma namorada na vida, meu Deus do céu. Normalmente elas ficam amicíssimas dos namorados que foram abusivos com a filha e normalmente rejeitam a namoradinha do filho. Afinal, o filho é dela, é casado com ela, não terá outra.
Eu já vi casos, e não foi um só, viu? Do filho adulto ainda dormir no colo, ainda dormir na cama com a mamãe. Você escutou isso? O filho adulto dorme na cama com a mãe porque a mãe quer, tá bom? Parece uma namorada na vida dessa criatura. A mãe vai fazer a vida dessa menina um inferno, entendeu? São aqueles vídeos que a gente assiste dessas mães que acabam dando showzinho no casamento do filho, que você fala, Jesus, meu Deus do céu, elas existem, tá? Impactos duradouros, quais são? Dificuldade de confiar nas mulheres, para as filhas, e medo de magoar as mulheres em relação aos filhos. Autoanulação, culpa crônica e busca constante por aprovação. A gente não pode esquecer uma coisa, tem muito cara que por genética e por convivência, né, também podem ter características dessas mães. São mães que são machistas ao extremo, que criam o filhinho a pão de ló e que exigem que as noras façam o mesmo, isso se ela deixar ter nora, e o cara vai querer uma mãe, né, quando namorar, que é uma pessoa igual a essa mãe, entendeu? Que vai cortar frutinha no prato e fazer avião. O cara tem 40 anos de idade e quer que a pessoa seja igual a mamãezinha dele. Essa mãe criou, fez questão de criar filhos para ser dela, para ser dependentes, para não saírem de lá, entendeu? Não é à toa, não é, sabe? Não, foi proposital, entendeu? Foi proposital, sabe? Então, é sobre isso, né? São mães que a gente tem que tomar muito cuidado, mães que eu sempre falo que assim, passe o mínimo de informação para essas mães sobre a tua vida, tome muito cuidado com elas, infelizmente, mantenha-se afastado emocionalmente, se mora dentro da mesma casa, tente não ficar falando muito com ela, não contar as coisas, faça a técnica da pedra cinza. Aliás, deixa eu contar uma coisa, eu deixei o link aqui, que eu tenho, não sei se você sabe, titia tem e-books. Sim, estamos no 4º e-book. E eu fiz de presente para você um e-book do Dia das Mamães. Ah, que delícia. Então, esse e-book já está lá, se você quiser adquirir. E eu vou te dizer que o e-book tem 51 páginas. 50, não é um e-book, é um livro troço, né? Então, se você quiser adquirir para ter muito mais conhecimento, vai lá, aproveita e vê os outros e-books também. Lembrando sempre que, para quem já está aqui faz tempo, eu trabalho só com ciência, eu não trabalho com achismo, eu não trabalho com, olha, a minha opinião não, eu trabalho com coisas reais, com coisas factíveis, com coisas que realmente existem, com coisas que realmente são comprovadas, são evidências, né? Não é com invenções como a gente vê muito em redes sociais, você tem que tomar muito cuidado com quem você anda seguindo por aí. Certo? Se você quiser mais saber sobre essas monsters, mamãe, me pede nos comentários que eu faço outro, tá bem? E se você é filha, não tenha medo de ser mamãe igual. Eu ouço muito isso. Tem filhos que já têm filhos e que têm medo de terem características e fazerem mal para a criança. E tem filhas que não querem ser mães por medo de fazer algo igual. Não tenham esse medo. Busquem terapia, se tratem, porque se você tem receio, já é um ponto importantíssimo para entender que provavelmente você não é narcisista, porque o narcisista ele não tem receio de nada, ele vai e faz. E aliás, a última coisa que ele está preocupado é se ele vai fazer mal para alguém. Ele não está nem aí, afinal, ele nunca faz mal para alguém, não é mesmo? Feliz dias.
da Monster, fique longe, não precisa ir na casa dela, não. Vai se cuidar, vai se tratar, vai ser feliz. Mas acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, né?